Redenção, livro 4, capítulo 5. Uma tarde, depois de exaustivos labores, Dusmenil recolheu-se ao seu quarto e orou longa e fervorosamente. A tarde caía e os últimos raios solares davam à natureza tonalidades de rubis lucificados, a desmaiarem lentamente até transformar o ocaso em vasto cinzeiro, uma Pompeia divina, qual se por ela houvesse lavrado incêndio voraz, ateado por legiões napoleônicas, desejosas de galopar livremente pela Moscou do infinito, ébrias de glórias, sedentas de conquistas até as regiões siderais. Gastão orava, mãos enlaçadas, olhos semicerrados, alma genuflexa. Parecia petrificado, imóvel, tal o seu desprendimento espiritual. Súbito, percebeu o ruflar de asas etéreas perto da fronte, que ficou impregnada de um éter refrigerante. Estremeceu involuntariamente, como que abalado por magnética corrente. Descerrou as pálpebras e por instantes lobrigou no ambiente penumbroso o vulto vestalino e lucilante de Heloísa, envolta em nívea túnica que parecia feita de um fragmento do crepúsculo, mal ocultando no peito um coração de rubi incendiado. Sentiu uns dedos diáfanos roçarem-lhe levemente os ombros e ouviu extasiado palavras que eram um cicio de auras galernas. Estou exultante, caro amigo, porque estás cumprindo austeramente a sentença divina. Dispõe futuramente do que possuis, de modo a assegurar o pão e o teto aos que são nossos filhos espirituais, aqui trazidos pela mãozinha do nosso René. Débil na aparência, mas na verdade vigorosa, e que aí beijamos tantas vezes nos momentos de ternura e de efêmera felicidade. Quando conosco transpuseres as barreiras do mundo, compreenderás o mérito que vais alcançando no desempenho de tua missão reparadora. Leva-me contigo hoje, Heloísa, murmurou Gastão emocionado e febrilento. Não, meu amigo, pois ainda não está preenchida a tarefa, e mesmo que eu quisesse fazê-lo, não o poderia. Falta agora à tua atual existência o desfecho que eleva as almas submetidas ao crisol da dor aos páramos constelados. O sacrifício, a abnegação, a piedade por todos os seres humanos, mesmo os que nos parecem repulsivos. Já te sentes capaz de acolher e perdoar o desventurado Ariel, se o Senhor te enviar? Mas como, se ignora o seu paradeiro e o seu destino? Verás como os desígnios supremos são admiráveis. O futuro é que te vai responder. O porvir é o sigilo de Deus. Ele nos concede, deste infólio infinito, o futuro, uma página em cada dia. Contenta-te com o presente, migalha da eternidade. Adeus, espero-te radiante, porque segues meus alvitres, aliás, inspirados por entidades superiores. Mas um instante de ventura, Heloísa, por que não trouxeste o nosso amado René? Ele segue invisível todos os teus passos, todos os trâmites da tua existência, mas só o verás à plena luz na mansão dos redimidos. Agora é mister que me vá. Adeus. Não me abandones nunca e perdoa, querida, o que te fiz padecer. Esquece o passado, já remido com lágrimas e tribulações. Ânimo, não te abandonarei jamais. Nossa aliança doravante será perpétua, indissolúvel. Fora sonho ou visão? Dusmenil aturdido, não se convencia de que o episódio estivesse nos domínios da realidade. Só então se lembrou de que, não tendo ainda mandado acender as lâmpadas da sala, esta se iluminara enquanto Heloísa falava. Nos dias subsequentes ao da formosa aparição,
Dusmeni ordenou todos os seus negócios, fez disposições testamentárias, dotou todos os orfãozinhos que estava criando, destinou o rendimento de suas propriedades a obras pias, assegurou o futuro dos servos mais dedicados, estipulou cotas para a aquisição de modestos enxovais para as operárias que contraíssem matrimônio, reservou somas consideráveis para socorrer os enfermos e proletários nas invernias rigorosas. Depois de assim proceder, como se premeditasse um suicídio, aguardou espartanamente a hora da libertação. Terminara o outono. Começava um inverno ríspido e inclemente que levava à penúria a muitos lares. Gastão, acompanhado de Fabrício e outro dedicado servo, saiu em modesta liteira, em visita aos tugúrios e choupanas, para levar socorro aos desditosos que nela se abrigavam. A neve incessante, qual se a natureza se houvesse transformado em açucenas de cristal, obstruía os caminhos coalhados de alfombras alvinitentes, como se fossem ornamentados de rendas ou filigranas radiosas, para dar passagem a um séquito maravilhoso de alabardeiros trajados de pelúcia branca, o uniforme de gala para núpcias reais. Os corcéis, fustigados pelo açoite frígido dos vendavais, a custo venciam as distâncias, em marcha lenta. Senhor, disse Fabrício, tiritando ruidosamente, devemos compadecer-nos dos semelhantes, mas não é justo sejamos impiedosos para nós mesmos. Esta viagem pode ser fatal a algum de nós. Ninguém se aventura por essas estradas hostis que me fazem recordar com pavor a mortuária Sibéria. Bem-aventurados os que se esquecem de si próprios para só se lembrarem dos seus irmãos que padecem fome ou frio, Fabrício. Se tombar algum de nós, soldados impávidos no cumprimento das ordens do General Supremo, certo será por ele galardoado com uma insígnia de luz, ou com a ventura inigualável que desfrutam os libertos do pecado em mansões floridas e ditosas, onde não há neve, mas suavíssimo sol, confortante, balsâmico. Nunca leste o Evangelho, Fabrício? Sim, meu senhor, pois fui sacristão e o sacerdote que me criou e educou, julgo que era meu próprio pai, pois nunca me disseram quem me dera o nome, era muito versado nas sagradas escrituras. Obrigou-me a estudá-las, mas eu o fazia sem interesse, maquinalmente, como se fosse um romance banal, sem atrativos. Quando ele morreu, deixando-me R$100, fiz-me servo e jamais li os evangelhos, que, aliás, nunca soube interpretar. Pois bem, eu te aconselho a fazê-lo agora, pois já tendes as faculdades intelectuais sazonadas e mais aptas a apreenderem os ensinamentos do sublime Rabi da Galileia. Por mim também só o fiz depois que Heloísa nos deixou. As crianças só o podem ler como contos maravilhosos de fadas. Só as almas afeitas às refregas do pensamento, agigantadas pelos séculos transcorridos, pelos conhecimentos acumulados, pelas virtudes conquistadas, sabem interpretá-los. Jesus, Fabrício, raramente se lembrava de si. Esquecia-se da sua individualidade luminosa para interessar-se unicamente pelas ovelhas desgarradas do aprisco da majestade universal e, pegureiro divino, as levava nos ombros até o redil da redenção. Imitemo-lo. Vamos! O diálogo foi de súbito interrompido por um silvo estridente que vibrou nos ares sinistramente. Que será? Perguntou Fabrício atemorizado. Receio que Ariel nos siga e nos arme alguma cilada. A alma desse infeliz já está sob o látego da Suprema Justiça. Não o temamos jamais. Vamos ver o que há. A liteira parou por ordem de Dusmenil, que, acompanhado dos fâmulos munidos de lanternas, sondou os arredores. Súbito,
dentro da gaze de neve, destacaram negra mancha não distante do veículo. O fidalgo aproximou-se e, penalizado, confuso, encontrou um recém-nascido envolto em sórdidos farrapos. Quase inanimado, era hediondo, de lábios fendidos, sem braços, que se diriam decepados de um só golpe pela alfange do destino. Dusmenil piedosamente aconchegou-o ao seio e ministrou-lhe a custo algumas gotas de falerno com água açucarada. Atado ao pescocinho do mísero, este bilhete escrito em caracteres desiguais e cheio de incorreções léxicas. Não procureis descobrir quem abandonou este desgraçadinho ao acaso da sorte. É filho de boêmios errantes, sem pátria, sem teto, sem Deus, sem vintém. Sua mãe, formosa ledora da buena dicha, lendo a sina de quantos o desejem, não pôde decifrar a deste monstro, pois nasceu sem mãos. Parece que, tendo sido crucificado como os bandidos cruéis da Galileia, seu corpo caiu ao solo mutilado pela acerada adaga de algum insensível soldado romano. Onde lhe ficaram os braços? Em alguma cruz, por certo, mas do céu ou do inferno? Eis o mistério que não tentamos desvendar. Horrível burla nos pregou o destino. Este monstrozinho nos causa terror. Seria um vexame para seus pais a sua presença, pois todos o julgariam produto de satânico sortilégio. Se já estivesse criado, podia ser exibido em público como rebutalho de algum prostíbulo e talvez nos auxiliasse a ganhar o pão. Agora, porém, é impossível ocultar sua procedência. Vendo-o alguém unido ao seio materno, fugiria apavorado, sua genitora não acharia mais serviço e morreríamos de fome. Vós, que sois bom e opulento, acolhei-o ou matai-o. Nossa gratidão será a mesma. Lágrimas pungentes deslizaram pelo rosto de Dusmenil. Por momentos, comparou a desigualdade de sentimentos e atitudes dos seres humanos. Há pais extremosos que se amofinam, se torturam e sucumbem de saudades, vendo os filhinhos partirem para o além, para as mansões serenas, para o lar do Criador. Há monstros que lhes dão o ser e logo após os atiram aos rigores das invernias sem uma expressão de piedade. E suas mãos não tremem ao escrever uma invocação de morte para uma frágil, indefesa e desventurada criancinha. Ele, que se expunha às intempéries e borrascas de neve por amor ao filhinho que já não podia beijar, encontrou, quase inanimado e gélido, arrojado à estrada deserta, forrada de gelo, um pequenino ser enjeitado pelos próprios pais. Acelerados que, girando entes misérrimos, não deveriam receber a excelsa denominação de pais, mas de reprodutores, como os brutos. Pai é protetor da candura, da inocência, da fragilidade infantil e pode sê-lo espiritualmente como Jesus, que não ligou sua existência à de outro ser pelo consórcio civil, mas vinculou-se a todos os seres deste orbe de acerbas provações pelos elos da paternidade psíquica. É o representante do Onipotente na terra. O arrimo das almas que, ainda turbadas com a queda do espaço, como andorinhas ébrias de luz, buscam o ninho tépido e veludoso do seu amor, dos seus beijos, uma paragem hospitaleira onde possam acolher-se temporariamente sob as asas níveas da ternura dos que as atraíram, como magnetes das alturas consteladas aos pauís do sofrimento. Negar-lhes o apoio, o carinho, a afeição, recusar-lhes ósculos e afagos e dar-lhes bofetadas e doestos, não deter os inexperientes jovens no resvaladouro dos vícios e das paixões, atirá-los às enxovias ou aos prostíbulos, é ser monstro e não pai. Para esses infortunados, deveria existir no vocabulário humano, tão fértil em sinônimos, uma outra expressão. Renegar um filho é suprema ofensa às leis da criação.
É tornar-se inferior a alguns felinos sedentos de sangue que devoram a prole ao nascer. Quem assim procede ofende o Altíssimo e a humanidade. Ao Altíssimo, porque cerra a porta do lar ao peregrino que ele lhe enviou para proteger, educar, amar. À humanidade, porque em vez de ser útil à coletividade, com a sua desídia, com o abandono de criancinhas à mercê da sorte, atira-lhe meretrizes ou bandidos, que são feras bímanas, que só têm olhos de milhafre para sondar as trevas em que se acobertam para arrancar o ouro alheio. Só tem mãos para brandir punhais, navalhas ou bacamartes, boca para proferir obscenidades e blasfêmias. Se é crime revoltante o que pratica o homem expulsando um filho do lar, imperdoável se torna quando perpetrado pela mulher. Ser mãe é ser Níobe. 36. Nota. Na mitologia grega, personagem que teve 14 filhos, foi transformada em pedra e todos os seus filhos foram mortos por ela zombar de Latona, que só tinha 2 filhos. Níobe personifica a dor materna. Fim da nota. Ser mãe é ser Níobe, petrificada de dor e colada ao cadáver do filho assassinado. Dizer-se mãe é dizer ternura, carinho, sacrifício, perdão, amparo, amor santificado. Para a verdadeira mãe não há filhos monstruosos, mas desventurados. Todos são belos porque vistos através do telescópio encantado do coração, do cristal dos olhos lucificados de lágrimas. Mãe que repudia o fruto de suas entranhas, faz-se mais ínfima que os irracionais. Deixe que o pelicano a supere em carícia, sacrifício, afeto, quando arranca as próprias penas para veludar o ninho dos filhotinhos. Para ser mãe não basta ser fêmea, sim, sobretudo, anjo tutelar dos berços e da candura infantil, fanal das consciências ainda embrionárias, ósculos para enxugar as primeiras lágrimas, mãos para afagar e cerrar os olhos antes de adormecer ou de o levarem ao túmulo, boca para elevar preces ao Criador e hinos para acalentar o gentil romeiro que lhe envia o céu. Ou lhe vem dos báratros das paixões tenebrosas para que lhe aponte os páramos azuis e galgue com ele a escada da redenção. Os entezinhos que o sempiterno confia à mulher são satélites do espírito materno, que ela deve enfeudar na terra e no espaço, qual o faz ele as estrelas. Prantos divinos, cristalizações de luz, filhas rutilantes que espalhou no empírio para acolher os filhos das trevas, redimidos nos calabouços que são os planetas inferiores. Ser mãe é ser arcanjo, cujas plumas alvinitentes, ocultas no estojo da carne, se expandem sempre junto ao berço dos seus encantos, redutos de todas as felicidades mundanas e divinas, ou à beira dos pequeninos sepulcros, onde soterram todas as venturas, ilusões, esperanças terrenas. Ser mãe é refletir a projeção luminosa e protetora do vulto açucenal de Maria de Nazaré, síntese de todas as excelsitudes, amarguras, glórias e martírios do coração materno, acompanhando o celestial bambino, da gruta de Belém aos cimos do Gólgota, o qual, por isso, das alturas etéreas onde se acha, sorri às mães devotadas, estende-lhes os braços infinitos no amor e na piedade, enxuga-lhes o pranto, muitas vezes nas dobras resplandecentes de seu manto de névoas douradas, constelado de todas as virtudes. Fim do capítulo.